Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, muitas pessoas me perguntando com relação à situação de reforços e salários. Eu vou dar minha opinião aqui, vou ser bastante honesto com vocês. Meus amigos, a situação do Vasco da Gama, naquilo que tangencia os salários, é uma situação muito delicada. O Vasco da Gama está à espera de um dinheiro, um empréstimo oriundo do BMG. O Vasco não consegue pegar empréstimo em outras instituições financeiras porque não tem as garantias necessárias para poder pegar este empréstimo. O BMG, como é parceiro do clube, ele iria dar um empréstimo aí para o Vasco da Gama no montante aí entre 10 a 15 milhões de reais para poder quitar parte desses salários que estão atrasados. A intenção seria pagar os funcionários do Vasco da Gama integralmente e aos jogadores do Vasco, né? Alguma coisa de direito de imagem poderia ficar por fora aí, pendente, mas iria dar um alívio aí para o Vasco da Gama. Então, o Vasco está nessa dependência aí do empréstimo aí com o BMG, uma vez que a diretoria do Vasco não consegue gerar recursos financeiros para poder pagar o que deve aos funcionários e também para os atletas. Com relação a reforços, meus amigos, o Vasco por enquanto só trouxe o Germancano. Bom atleta, reforço de peso, mas por outro lado o Vasco corre sérios riscos aí de perder o Guarim e o Rossi. Guarim recebeu proposta lá dos Emirados Árabes, assim como o Rossi recebeu uma proposta muito tentadora lá do Ceará, na casa de 300 mil reais. O Vasco está muito devagar, não tem dinheiro, então não consegue ofertar aí possibilidades de negociações com os atletas que têm interesse. O Dedé deve fechar aí nas próximas horas com o Vasco da Gama, está muito bem encaminhado. Eu acho que assim uns 85% do Dedé vestir a camisa do Vasco da Gama. O Cruzeiro já deu o aval para o atleta, é só sentar e tratar aí sobre o contrato do Dedé. A princípio o Dedé vem para o Vasco para poder jogar durante um ano por empréstimo. Essa é a situação de momento. Mas, meus amigos, isso não é o suficiente. Dedé e Cano, o Vasco precisa de muito mais. Até porque, conforme eu falei anteriormente, corre o risco aí de perder Guarim e também o Rossi. Meus amigos, o Vasco precisa preencher as lacunas do elenco. O Vasco precisa aí de um lateral esquerdo, o Vasco precisa de um volante e principalmente de um camisa 10. Eu falei o meu nome aqui favorito, que foi o Pity Martinez. Eu acho que esse jogador tem a cara do Vasco da Gama, mas a situação econômica do Vasco da Gama impede o clube de fazer assim um aporte financeiro muito grande para poder tentar trazer um atleta deste nível. Esse jogador que brilhou aí com a camisa do River Plate, tenho dito aqui em todos os vídeos que valeria muito a pena o Vasco tentar trazer este atleta, né? Um atleta que tem muita bagagem aí, principalmente internacional. O Vasco vai jogar uma Copa Sul-Americana. Com relação ao camisa 10, que muitas pessoas têm me perguntado nos comentários e também lá no WhatsApp,
O Vasco, muitas especulações aí, já foi dito Diego Souza, já foi dito também Thiago Neves, Jadson, tantos nomes passaram aí a ser especulados no Vasco da Gama nos últimos 2 meses, mas só especulação por enquanto, né? Eu acho que o Germancano, sem ser municiado lá na frente, será um problema, porque ele não vai fazer verão sozinho, e o Vasco precisa aí também se mexer, tentar trazer um goleiro aí mais experiente, né? Eu acho que o Vasco tem que se virar, essa é a minha opinião, se virar. Essa desculpinha com relação a dinheiro, entrou dinheiro no clube sim, nós não sabemos para onde que vai o dinheiro do Vasco da Gama, infelizmente, e é isso, a gente tem que correr atrás. O Vasco da Gama não pode entrar no campeonato estadual para poder pagar mico. Hoje o que a gente tem aí é muito complicado para poder fazer força aí com os rivais daqui do Rio de Janeiro. Todos os clubes se mexendo e se mexendo muito mesmo para poder contratar, para poder pelo menos montar um time competitivo, e o Vasco de mãos atadas. Me arrisco a dizer que aqui no Rio de Janeiro o Vasco é o clube que está mais enrolado com essa situação de salários atrasados. O Fluminense conseguiu resolver, o Botafogo, e o Vasco está nessa penúria aí devido à incompetência dos seus dirigentes, sobretudo o Alexandre Campelo. Então a gente espera que o Vasco se mexa o mais rápido possível. Na minha humilde opinião, não é ser pessimista, eu acho que vai ser muito difícil do Vasco trazer mais reforços, tá? Eu acho que o Vasco vai ficar por aí mesmo com o Germancano e com a contratação do Dedé, porque dia 18 já está perto, próxima estreia aí do Campeonato Carioca, e os jogadores que forem chegando não vão fazer pré-temporada. Infelizmente, o planejamento já começou todo errado. Muito errado mesmo. Enquanto isso, o Vasco segue aí tentando a liberação para poder inscrever jogadores por conta dessa situação aí do Jorge Henrique, essa falta de responsabilidade, né? Não adianta também contratar e não resolver essa situação. Então o Vasco, para poder resolver isso tudo, está esperando aí uma esmola, como muitos têm dito, ou um empréstimo aí do BMG. Tá bom, meus amigos? Então essa é a situação financeira do Vasco da Gama, no que tangencia salários, e também para poder trazer reforços. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!